Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de hoje do módulo Formas Alternativas para o Trabalho e Renda, nós vamos falar um pouquinho como organizar um negócio, quais são os tipos de trabalho, o que é trabalho, certo? Então, vamos iniciar a nossa aula com a organização de um negócio, né? Se eu quero montar uma empresa, como eu vou organizar essa empresa passo a passo, certo? Ser um bom gestor de empresa não é fácil. Porque isso interfere em diversos pontos, né? Uma pessoa, para ser um bom gestor, ele precisa ter algumas características, certo? Mais uma facilidade em algumas características, certo? Porque ele precisa coordenar pessoas, projetos, alcançar objetivos, e isso demanda muita organização e uma visão do todo. Então, se a pessoa não tem essa facilidade já de coordenação, de organização, ela vai ter muita dificuldade quanto um gestor de empresa. Não significa que uma pessoa que não tem essas características não possa ser um gestor, mas essa pessoa vai ter um pouquinho mais de dificuldade, certo? Então, nós vamos ver um passo a passo de como organizar um negócio. Eu quero abrir uma empresa, eu quero montar o meu negócio, tá? O que eu preciso fazer? Como que eu vou organizar esse meu negócio para que ele tenha sucesso, certo? Qual é o primeiro passo, então, na organização de um negócio? Aposente o papel. Por que aposentar o papel? Né? Porque manter pastas, caixas de arquivos em papel ocupa muito espaço. Isso vai gerar uma desorganização, né? Isso vai facilitar, além de ocupar espaço, vai facilitar uma desorganização e acumular muita sujeira, né? E, como aquele caso eu falei, se a pessoa tem dificuldade de organização, é muito mais difícil checar informações, né? Encontrar um documento específico quando você está utilizando o papel, certo? Então, o negócio fica muito mais gerenciável, é muito mais fácil de lidar, é muito mais organizado quando você utiliza um universo digital, certo, pessoal? Hoje em dia existem diversos tipos de aplicativos e softwares que, né, eu tenho um custo-benefício viável, né? Integram agenda, calendário, blocos de notas, então isso é muito legal para a organização de um negócio, né? Para uma pessoa, seja de um negócio pequeno, médio ou grande, é importante que se tenha organização, né? Principalmente quando tende a aumentar de tamanho, né? Isso depende muito do gestor. Então, o gestor ele tem que ter muita cautela, né, na organização de um negócio, né, e principalmente utilizar esses benefícios, né, esses aplicativos, algo que ajude-o a manter essa organização. Isso é muito importante. Então, não apenas escolher o que mais se adequa ao seu perfil como gestor, né, isso você escolhe isso de acordo com o perfil, com o que você mais se adequa. Isso não necessariamente, né? Esse software, esse aplicativo precisa ser o último lançamento do mercado. Se você consegue se organizar com algo mais simples, né? Tranquilo, isso é ótimo. O que importa é tentar manter a organização, né? A organização e o planejamento eu acredito que são os pontos fundamentais quando você está gerindo, né, um negócio, quando você é o gestor de uma empresa. Então, pessoal, para mergulhar nessa área de informatização, você também precisa não só você tentar informatizar tudo o que você tem dentro da sua empresa, do seu negócio, mas também você precisa que os seus fornecedores façam da mesma forma, para que, né, vocês tenham uma forma de trabalho mais digitalizada, vamos dizer assim. Então, você pode pedir para os fornecedores enviarem as notas fiscais por e-mail. E aí você organiza as notas fiscais dentro do seu software, do seu aplicativo, organiza por pastas e tudo mais, mas você não vai ficar acumulando papel, né? Isso também pode ser feito com diversas contas fixas, como de telefonia, né? Você não precisa ter papéis, acumular papéis. Você pode fazer tudo online hoje em dia, né? E o que não for possível transferir
né, online, pode ser digitalizado com a ajuda de um scanner. Então, é importante que se tenha isso em mente, né? Eu vou digitalizar tudo que eu puder para não acumular, né? Não acumular papel, não acumular coisas que vão me ajudar a desorganizar, vamos dizer assim. Então, principalmente, como eu falei, para as pessoas que têm dificuldade em organização, é muito importante tentar, nas pequenas coisas, modificar a forma de gerir uma empresa. Bom, o primeiro passo, então, é deixar o papel lá para trás, né? Vamos tentar informatizar. E qual o segundo passo para eu ter um negócio organizado, né? Não deixar nada para depois. Como assim? Tudo que eu posso fazer hoje, eu vou fazer hoje. Porque isso também é uma forma de organizar o tempo, né? E tentar não acumular tarefas. Isso é muito importante, porque dependendo do que você deve fazer, se você começar a acumular tarefas, vai chegar um momento, vai chegar um ponto que você não vai dar conta de realizar todas em determinado prazo, certo? Quem nunca parou uma atividade no meio para resolver alguma outra pendência e nunca mais a terminou? Gente, isso é muito comum, né? É muito comum começar, não terminar e depois esquecer e nunca mais começar de novo. Então, esse tipo de descuido pode comprometer o fluxo de produção, atrasar entregas e render alguns clientes insatisfeitos. Então, é importante que para o gestor ele tenha isso em mente, né? Que se ele deixar de fazer algo naquele momento que ele poderia fazer, deixar para fazer depois, isso pode acarretar um problema muito grande, né? Com relação a clientes e entregas e tudo mais. Então, é importante que se tenha em mente uma mudança simples, né? Como começar e terminar uma atividade, evita riscos desnecessários, perda de prazos e até atrasos em negociações. Então, pessoal, é importante que, se você tenha uma tarefa para ser realizada hoje, se você vai, por exemplo, separar um pedido de um fornecedor, ou vai fazer um pedido, né? Ou chegou um pedido, você precisa organizar. Faça isso naquele momento, né? Tenha uma organização, né, do seu dia. Ah, hoje eu vou fazer isso. Então, eu vou separar os pedidos que chegaram de tais clientes e tudo mais. Começou a separar? Não para. Por quê? Isso pode gerar um problema. Se você parou aqui e foi resolver outro problema, você vai atrasar aquilo que você já começou. Então, é importante que pequenas coisas, né, pequenas mudanças sejam feitas para que a organização como um todo funcione. Bom, pessoal, e o terceiro passo, listar as tarefas mais importantes do dia, né? E esse é um passo muito importante, por quê? Não adianta você colocar um monte de coisa, né, um monte de itens em uma lista diária de tarefas, se você não vai conseguir fazê-las, né? Se aquele tempo que você tem ali hábil naquele dia para realizar as tarefas, você colocou um monte de coisa, você não vai conseguir chegar nem na metade, ou chegar no fim do dia você estará frustrado porque você não conseguiu realizar tudo o que você tinha planejado. Só que nesse caso, é importante que você planeje também o tempo que você vai demorar para fazer cada uma. Não coloque muitas coisas para fazer, certo? Porque você, obviamente, não vai conseguir fazer todas, né? É importante, né? É mais produtivo selecionar poucas coisas que são as essenciais para aquele dia e que não podem atrasar, né? Isso pode significar uma única tarefa no dia ou mais atividades, mas é importante que a gente entenda. Eu tenho que fazer uma tarefa hoje, eu tenho que separar, por exemplo, todos os pedidos que chegaram de tal fornecedor. Eu vou fazer isso hoje. Só isso que eu vou fazer. Então, vai chegar no fim do dia, você conseguiu terminar tudo aquilo que você tinha planejado. Então, é importante, coloque poucas coisas que você sabe que vai conseguir fazer, né? Como meta, eu vou colocar uma coisa a mais. Tudo bem, contanto que você tenha consciência que aquilo que você colocou seria se sobrar tempo, eu faço, certo? O importante, então, é ser realista. O que vai caber no meu dia, né? Isso é algo complicado também. Por quê? Porque para quem tem dificuldade de decidir prioridades, né, o que eu preciso fazer primeiro,
Uma dica importante é começar pelo caminho inverso. Ou como assim? Colocar na lista do não fazer, né? Tudo que não é urgente e que vai atrapalhar a gestão e o fluxo de trabalho. Então, essas tarefas que não são tão urgentes, né? As que eu tenho um prazo maior para fazer, elas ficam ali em stand-by, ficam ali paradas, esperando para que, se sobrar tempo, como eu falei, eu faço naquele dia. Se não, eu vou fazer em outro dia. E assim sucessivamente.